Todos bem-vindos. Hoje a Enir vai falar sobre colônias espirituais. Então a gente já vai fazer aqui a leitura para não perder tempo. Vera, boa noite, querida. Então a lição é a 153 do livro Vida Feliz, da Joana de Ângeles. Então a Joana vai nos dizer: reserva-te o direito de permanecer indiferente às provocações de qualquer natureza. Numa época de insensatez como esta, o mal anda em liberdade, seduzindo os incaustos. Aqui é a ira dos outros que te agride. Ali está o sexo sem freio que te sensibiliza. Acolá, eis a ambição que te desperta o interesse. Próximo se encontra o vício enredando vítimas. Em torno de ti há diversas perturbadoras. Perto de ti há diversões perturbadoras. Campeia. Por toda parte, a vitória do crime é da desilusão dos costumes, multiplica. Peraí, deixa eu ler isso de novo. Em torno de ti, a diversão perturbadora campeia. Por toda parte, a vitória do crime e da desilusão dos costumes multiplica os seus tentáculos, qual povo cruel e dominador. Olha essas facilidades como a estrada de espinhos venenosos, que a grama verde e agradável esconde no chão, e não te permitas pôr-lhe os pés, evitando-te os acidentes de efeitos danosos. Nossa, mais atual do que isso, acho que é impossível, né? Então, juntos, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso verdadeiro modelo e guia de toda a humanidade, agradecendo a Ele por tudo aquilo que recebemos ao decorrer do nosso dia e pedindo que esteja conosco neste momento, nos fortalecendo e nos iluminando, e que possamos, Senhor, ter olhos de ver, ouvidos de ouvir durante esta noite, para que possamos absorver da melhor forma possível os estudos que a Enir nos trará. Que a espiritualidade amiga da nossa amada casa Oswaldo Cruz também possa estar presente, envolvendo a todos, e a Enir que irá nos trazer essa explanação. Agradecemos imensamente pelos nossos mentores, pelos nossos guias espirituais, e que ao final desta live todos nós possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos. Muito obrigada, fique conosco, assim seja, Senhor. Munir, a palavra Obrigada, Patrícia, está boa aqui noite. para você. Foi? Sobe e... Isso, então vamos ficar muito bem. Boa noite a todos. Essa noite a gente vai conversar um pouquinho sobre as colônias espirituais. É claro que dentro de um entendimento de que nós acreditamos verdadeiramente, ou todos que aqui estamos, né, participando desse trabalho dessa noite, acreditando que nós acreditamos que somos espíritos imortais. Isso é um primeiro passo que a gente precisa ter. Porque se a gente não acredita que a gente é espírito imortal, não tem nem por que falar das colônias espirituais.
Então, estabelecendo esse entendimento de que existe entre nós uma crença real de que somos espíritos imortais, já estudamos as obras básicas de Allan Kardec, onde Kardec teve toda a preocupação, através de uma metodologia científica, comprovar que nós somos espíritos imortais e que sobrevivemos após a desagregação física ou após a morte física. A ponto que Kardec, quando elaborou todo esse trabalho científico, ele mostrou para nós que a crença nos espíritos, né, na realidade da vida espiritual dos espíritos, não é uma teoria, é um fato verdadeiro, não é uma hipótese, é um fato verdadeiro. Porque foram os espíritos que estiveram aqui nessa dimensão material um dia, que vieram dar as suas comunicações e dizerem que continuavam vivos e que estavam assim ou assados, estavam felizes ou infelizes, como é que foi a sua passagem, e etc. e tal. Então, a realidade que nós somos espírito foi toda embasada nas obras básicas, que foram todas permeadas por uma metodologia científica, por critérios científicos rigorosos. Então, diante disso, é claro que Kardec, no livro O Céu e o Inferno, lá nós vamos encontrar uma série de relatos de espíritos que partiram para a pátria espiritual, dizendo qual era a sua condição no mundo dos espíritos. E com as obras de André Luiz e outros autores, a gente vai encontrar relatos mais detalhados de como é a nossa vida espiritual. Então vamos lá, vamos seguir. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar no capítulo número 4, intitulado Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, no item de número 23, Allan Kardec vai apresentar para nós, nesta obra, 4 alternativas que o homem tem para a compreensão do seu futuro no além-túmulo. A primeira alternativa é a alternativa do nada, que é a alternativa apresentada pelas doutrinas materialistas. Para um materialista, quando nós morremos, tudo se acaba, então não existe mais nada. Acabou o corpo, acabou tudo. Porém, existem outras teorias, como a doutrina panteísta, que diz que quando nós morremos, nós somos absorvidos por uma massa, por um todo universal. Só que esta doutrina, ela representa a anulação da individualidade, porque se somos um pedaço desse todo universal enquanto estamos encarnados, e se desencarnarmos, passamos a fazer parte desse todo, a nossa individualidade também vai morrer. Mas existem outras correntes filosófico-religiosas, como, com todo respeito, a doutrina da Igreja Católica, que diz que a individualidade ela permanece após a morte física, porém, essa nossa passagem para a vida espiritual, ela é fixada por uma sorte, né? Ou por um estado definitivo. Ou seja, para a gente compreender, essa doutrina retrata que quando nós morrermos, nós poderemos nos encontrar em 3 situações: o céu, o inferno ou o purgatório. Mas com a doutrina dos espíritos, ela também fica com a mesma teoria da Igreja Católica, que nós continuamos individualizados, porém, ela não determina uma sorte definitiva, inexorável para nós no pós-morte. Ela vai dizer que nós sobrevivemos, mas nós ficamos em dimensões e em estados de consciência diferenciados.
aguardando, se preparando, estudando para posteriormente reencarnar, se for necessário. Então, essa é a diferença. E é essa diferença da doutrina dos espíritos que nós vamos apresentar algumas nuances essa noite, algumas nuances essa noite, ok? Então vamos lá. A questão de número 87 do Livro dos Espíritos, que foi publicada em 1857, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: ocupa os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Uma região exata? E aí a resposta naquela época foi: estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Vós o tendes de contínuo ao vosso lado. Desculpa, gente, houve aqui um pequeno incidente. Vós os tendes de contínuo ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, pois há regiões, então, estão em todas partes, mas há regiões interditas aos menos adiantados. Então, aqueles que estão menos adiantados, eles não gozam de uma liberdade maior. A liberdade deles está restrita ou está restringida de conformidade com a sua evolução espiritual. Então, ali em 1857, já deixou para a gente uma janela aberta. Eles estão em todas as partes, eles estão aqui ao nosso redor também. A dimensão espiritual ela é mais dilatada. Porém, de todas essas dimensões que eles não vão descrever com mais detalhes, mas eles deixam bem claro que nem todos os espíritos podem estar em todas essas dimensões. Para eles gozarem dessa liberdade maior, há uma necessidade de uma evolução maior também. Avançando um pouco mais, na 226, Kardec ainda, querendo explorar um pouco mais essa questão, mas é claro que ele não tinha tempo de explorar com profundidade, ele faz a pergunta: poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Errantes não é no sentido de errar, não, tá? Errantes é aqueles que estão no espaço aguardando. O espírito errante é aqueles que está na dimensão espiritual e que necessita ainda reencarnar. É isso que significa a palavra errante, não é aquele que erra, mas sim é a designação de todo o espírito que está na dimensão espiritual e que necessita ainda reencarnar. Então é nisso que a gente tem que entender. E aí a pergunta é: sim, com relação aos que tenham de reencarnar, sim, em relação aos que têm de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros que chegaram à perfeição. Esses se encontram no seu estado definitivo. Então, ele usou a terminologia errantes, que são espíritos errantes, todos aqueles que necessitam ainda reencarnar. Ok? Então, só para a gente diferenciar, porque a gente vai ler isso muito dentro das obras, e às vezes eu já vi alguns espíritas dizerem que errante é todo espírito que erra. Não é isso. Errante é a denominação que se é dada a um espírito que ainda necessita passar pela reencarnação. Ok? Então, vamos seguir um pouco mais avante. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, lá Allan Kardec, de uma forma muito didática, vai explorar uma passagem que está em João, capítulo 14, versículos de 1 a 2, em que João fala assim: há muitas moradas na casa do Pai. Há muitas moradas na casa do Pai. A casa do Pai é o quê? É o universo. E aí a gente, num primeiro momento, essas moradas do universo,
elas poderão, sem sombra de dúvida, e não estará errado a interpretação, a gente interpretar como sendo as moradas o que o slide está mostrando aqui. Os planetas. Nós, por exemplo, moramos aqui, ó, no planetinha Terra. Não está errado. É uma morada. O planeta Terra é uma morada. Nós moramos nesse planeta Terra, na dimensão física desse planeta Terra. Mas essa mesma passagem de João hoje, com os conhecimentos que nós temos da doutrina dos espíritos, ela ganha uma abrangência muito maior do que a dimensão macroscópica. Mas ela ganha também uma interpretação microscópica, ou seja, que existem outras dimensões sem ser essa dimensão material que nós estamos aqui inseridos nesse instante. Mas essas moradas também quis João dizer que são as moradas espirituais. Para nós espíritas, representam as colônias espirituais, os postos de socorro, que a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho essa noite. Então, tem uma representação, as moradas, não só os planetas, a dimensão física, mas também para nós a dimensão espiritual, ou seja, o tema dessa noite, as colônias espirituais. Mas de que são feitas colônias espirituais, já que a nossa ciência oficial, que é materialista, ela não concebe, ela não concorda, ela vai dizer que isso é uma utopia, mas para nós, espíritas, nós sabemos que a dimensão material é formada por uma coisa chamada fluido cósmico universal. Do fluido cósmico universal, que está lá também no livro A Gênese, capítulo 14, e também em vários momentos do livro Evolução em Dois Mundos, mas aqui precisamente eu peguei o capítulo 13, que vai falar de almas e fluidos, mas o primeiro capítulo desse livro Evolução em Dois Mundos vai dar uma definição, uma explicação para a gente muito legal sobre o fluido cósmico universal. Mas em A Gênese, Allan Kardec, quando vai falar dessa matéria, né, que é composta da dimensão material e também que vai compor a nossa dimensão espiritual, que vai dar origem, ele fala que esse fluido cósmico universal, ele vai estar disposto, ou ele se encontra em dois estados, melhor para a gente compreender. O estado ponderável, que é esse do nosso mundo material, que forma o nosso mundo material, que está lá totalmente bem explicado por toda a nossa tabela periódica, que é o que forma o nosso corpo, os elementos químicos que nós conhecemos, toda a matéria que a ciência tem abrangência, tem conhecimento, que é mensurável pela ciência materialista. Mas esse fluido cósmico universal, ele também, para nós espírita, ele se encontra num estado de imponderabilidade, que é, então, o que vai formar as colônias espirituais e também o nosso corpo espiritual, que nós, espíritas, denominamos de perispírito. E é claro que outras culturas filosófico-religiosas o denominam de outra maneira. Mas, então, isso é de suma importância para a gente entender que esse elemento material, ele vai formar a nossa dimensão material, mas essa matéria também, no seu estado imponderável, vai formar as colônias espirituais. Vai dar origem às dimensões espirituais que Allan Kardec denominou de uma forma mais generalizada, porque não houve tempo de aprofundamento. Ele denominou essa região como erraticidade, onde ficavam os espíritos errantes. O que são espíritos errantes? Espíritos que ainda precisam reencarnar,
Não é o caso dos espíritos puros, porque os espíritos puros não precisam mais de reencarnação. Eles podem vir nos mundos materiais, porém, não há mais uma necessidade de reencarnar, como é o nosso caso aqui, nós estamos reencarnados. E aí eu vou vou ler ali um pequeno trecho do que está em Evolução em Dois Mundos, mas vocês estão tendo acesso aí ao slide. Ele fala assim, o André Luiz: no plano espiritual, ou seja, na dimensão espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com o fluido vivo e multiforme, que é esse fluido cósmico universal, estuante e inestacável, ao nascer-lhe da própria alma, ou seja, ele vai falar desse fluido que, no seu estado imponderável, é um estado em que nós o manipulamos pelo nosso pensamento e pela nossa vontade. E aí talvez vocês estejam em casa se perguntando, então as colônias espirituais são formadas pelos pensamentos e as vontades dos espíritos? Exatamente, exatamente, são formadas pelo pensamento e a vontade de espíritos, é claro, de uma envergadura mais evoluída. Ok? Então, vamos seguir mais um pouquinho. Deixa eu ver onde está. De vez que podemos defini-lo até certo ponto por subproduto do fluido cósmico universal, absorvido pela mente humana em processo vitalista semelhante à respiração. É como se a gente absorvesse esse fluido através do nosso pensamento, a gente, através de uma ideoplastia muito forte, construísse esses mundos. É assim. Pelo qual a criatura assimila a força emanante do Criador e esparça em todo o cósmico, transubstanciando-a sobre a própria responsabilidade para influenciar na criação a partir de si mesma. Esse fluido é o seu próprio pensamento contínuo, gerando potenciais energéticos com o que não havia sonhado. Então, pelo nosso pensamento, podemos construir as colônias espirituais e, pelo nosso pensamento, construímos o nosso corpo espiritual. Também. Mas também criamos as outras dimensões espirituais que habitaremos ou que são habitadas por os espíritos desencarnados. Isso também é de suma importância a gente entender. Então vamos lá. Tem uma lei que rege a formação de colônias, é a lei da afinidade, o que vai ao encontro das obras básicas também, porque nos agrupamos, como Kardec coloca, em diversos momentos das obras básicas, por afinidades. Tanto é que no livro Céu e Inferno estão lá as mensagens dos espíritos felizes, dos espíritos suicidas, dos espíritos endurecidos. Todos eles se agrupam na dimensão, na erraticidade, por afinidade. Só que Kardec não tinha isso com detalhes, detalhados como vem nas obras que nós vamos comentar essa noite. Então, nós vamos ter a morada, nós iremos para a morada que guardarmos afinidade. Então, eis o nosso trabalho aqui, já encarnado. No livro Evolução em Dois Mundos também vai falar sobre essas moradas, que essas moradas de transição, porque são de transição, porque lá onde se encontram esses espíritos ainda necessitam reencarnar. Lembram da erraticidade do Allan Kardec? E essas colônias, então, elas são regidas pelo mesmo fuso horário que nós aqui. Por exemplo, a colônia espiritual nosso lar agora é de noite também. Só que eles lá não têm as estações do ano extremistas como nós. Eles só têm as estações amenas. Nós aqui, as nossas estações extremistas é o verão e o inverno. As estações amenas, outono e primavera. Eles não têm as extremistas, como é um relato lá nas obras. Ok? Mas lá também é de noite. Quando amanhecer aqui para a gente, lá também irá amanhecer. Porque fica próximo, muito próximo, de toda a influência da nossa dimensão material. Ok? Por quê? Porque lá habitam espíritos que precisam ainda reencarnar. Então, são muito parecidos com a nossa vida aqui.
É muito semelhante. É um dado. Diante disso, nós vamos encontrar nas obras de André Luiz, eu vou até colocar aqui mais uma vez, e especificamente num livro intitulado Cidade no Além, que é uma parceria de Chico Xavier com Eigorina Cunha e os espíritos André Luiz e Lúcius, vai haver um detalhamento dessas dimensões espirituais. Lá nós vamos saber que a nossa Terra, que eu vou aqui colocar para vocês ao redor, que é isso aqui, ó, a nossa Terra, aqui está o núcleo da Terra, onde tem o magma, ele vai fazendo o detalhamento, né? Mais para fora o núcleo externo, a crosta, né? O manto, aí a crosta terrestre. Onde é a crosta terrestre? Onde nós caminhamos, onde nós fazemos as nossas construções, etc. e tal. Tem dessa crosta, para cima, diversas dimensões, como tem da crosta para baixo, que a gente também vai falar rapidamente aqui essa noite. Então, existe ao redor da Terra diversas dimensões espirituais que guardam relações com a nossa evolução espiritual. Então, tem diversas dimensões espirituais para abrigarem aos espíritos de acordo com a sua evolução, de acordo com as suas necessidades. Ah, tá ok. A Simone está dizendo que a Patrícia está sem internet. Ok. Quando eu acabar, eu posso, se ela ainda estiver sem internet, Simone, eu faço a prece inicial, só que eu não tenho como desligar a sala, nem a gravação. Aí vai precisar de entrar para fazer isso, ok? Porque eu não tenho como, eu entrei como convidada, ok? Então, dando seguimento, nessas obras que vieram posterior a Kardec, nós vamos ter um detalhamento das dimensões espirituais. Então, nós temos a crosta terrestre, que é onde nós caminhamos. Acima, um pouco mais acima, para a gente fazer uma compreensão, nós vamos ter a dimensão do umbral grosso, depois umbral médio, o umbral fino, que não saiu ali, mas é o titulado umbral fino, que é onde está localizada a colônia espiritual Nosso Lar, muito conhecida pela grande maioria das pessoas, porque já teve o filme. E para cima nós vamos ter as zonas espirituais, que vão englobar, né, departamentos, arte em geral, ou cultura e ciência, departamentos das artes, da cultura, da ciência, mais acima o amor fraterno universal, as diretrizes do planeta, a abóbada estelar, e lá nos informa que o umbral começa na coxa terrestre e vai até o umbral fino, onde está a cidade espiritual do Nosso Lar. Para cima são as regiões onde vão habitar espíritos superiores que estão com o encargo de toda a parte administrativa, filosófico, espiritual do nosso planeta Terra. Então, muito interessante isso, ok? Vamos lá, vamos continuar detalhando para a gente entender. O que é umbral? Umbral, para a doutrina dos espíritos, começa na crosta, que a gente viu, onde a gente está. É uma zona, uma dimensão de consciência. É bom a gente entender que umbral não é uma localidade, mas sim uma zona de consciência. Então, vamos lá. É uma zona de consciência obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Então, para todos aqueles que abandonaram o seu desenvolvimento espiritual, e cuidaram apenas das suas necessidades materiais e sociais, mas deixaram para trás de resolver a sua parte, as suas necessidades espirituais, nós vamos para o umbral para que a nossa dimensão possa ser dilatada e a gente dá seguimento à nossa evolução. Para que serve o umbral? O umbral funciona, portanto, como uma dimensão de consciência destinada ao esgotamento de resíduos mentais. Que resíduos são esses? Resíduos ainda que possamos trazer de apegos ou de materialismos que ainda temos.
Então, é nesta zona que nós vamos esgotar esses resíduos das nossas sombras, que não foram trabalhadas porque não desenvolvemos o nosso lado emocional e espiritual, e desencarnamos sem um preparo exato para a realidade espiritual, que a nossa realidade real é a espiritual e não a material, porque somos espíritos tendo uma experiência material e não ao contrário. Então, para aqueles que negligenciaram todo um autoconhecimento e uma reforma íntima, vão precisar ficar um período no umbral de tempo que a gente não sabe quanto é, de que para cada um é muito pessoal, para esgotar esses resíduos mentais. Então, eles dizem lá, é uma espécie de dimensão consciencial, como se fosse um purgatório, onde se queima a prestação material deteriorado das ilusões que a criatura adquiriu por atacado, menosprezando o sublime ensejo de uma existência terrestre. Então, é nesse sentido que a gente tem que entender essas dimensões espirituais. Elas existem, são construídas por nós, e elas existem para atender às nossas necessidades, às nossas deficiências evolutivas, até que possamos evoluir um pouco mais e dar seguimento ao nosso processo evolutivo. Aqui é muito conhecida a colônia espiritual Nosso Lar, que fica no umbral fino, que eu coloquei aqui. Aqui tem um desenho esquemático de mais ou menos como essa cidade. E a gente vê que ela está situada na parte mais superior do umbral. Então, quanto mais para cima, quanto mais distante da crosta terrestre, mais os fluidos são mais purificados. Quanto mais próximo, mais contaminado. Faz sentido, né? Ela fica numa parte mais privilegiada, abaixo das regiões superiores, das regiões que administram o planeta, que são responsáveis pelo desenvolvimento das artes, da cultura, da ciência, da evolução espiritual do planeta. E abaixo, então, dela, do umbral fino, vai ficar o médio, o grosso, as trevas e a crosta terrestre, onde nós estamos inseridos. É uma colônia de transição. O que significa colônia de transição? Colônia de transição, lá fica todos aqueles que precisam ainda reencarnar. Então, é uma colônia de transição. Todos os que lá se encontram necessitam reencarnar ainda. Por isso que é chamada colônia de transição. Vamos saber um pouquinho mais sobre ela. Ainda existe sofrimento, né? Porque os espíritos que estão lá, se ainda precisam reencarnar, então existe algum nível de sofrimento. Essa posição espiritual, como ele coloca, favorece a natureza, então lá existe árvores, existem plantas, que isso é um outro estudo que a gente teria que fazer, né? Coisa que não vai ter em regiões mais inferiores. Lá é um lugar muito bonito. Vocês já viram, né? Filme, né, que dá uma noção de beleza para a localidade. Ela abrange as cidades do Rio de Janeiro, Campos e Itaperuna. Então, olha, é uma localização bem grande. Tá? Vê o tamanho dessa colônia, é uma colônia significativamente bem grande. Ela tem o formato de uma estrela de 6 pontos. No meio, no centro, vai ter a governadoria, vamos ter um governador com 72 ministros, isso é importante a gente saber, que são esses espíritos, pela sua hierarquia espiritual, que mantém as bases da colônia espiritual. Sem eles, essa colônia se desfaria, se desmoronaria, enfim, se destruiria. Então, eles são os responsáveis pelas bases, mas os habitantes também são responsáveis, porque lá, os habitantes de Nosso Lar têm que ter um mínimo de equilíbrio para ser aceito nessa colônia espiritual. Então, é mantida primordialmente pelos 72 ministros e o governador, mas também os seus habitantes têm que ter um mínimo de equilíbrio, porque já que é uma matéria totalmente manipulável pelo pensamento e a vontade, imagina se os habitantes fossem habitantes extremamente desequilibrados.
essa colônia não teria como ser sustentada totalmente pelos 72 ministros. Então, quem sustenta, principalmente mantém as bases, são os 72 ministros com o governador dessa cidade. Então, tem um sistema administrativo que é um sistema muito interessante, é democrático. Mas a gente não vai adentrar mais firmemente nesse ponto. A governadoria foi, como eu falei com vocês, fica no centro. Aqui sempre é uma reunião desses 72 ministros, né? Cada ponta da estrela é um ministério que tem funções específicas e que vão ter um agrupamento de ministros que vão se responsabilizar por esse ministério, pelo seu bom andamento, pela sua parte administrativa. Então, a gente vê que tem um sistema de organização muito, muito interessante, né? Eu ia falar semelhante ao nosso. Não, eu vou dizer que lá é melhor, aqui é uma cópia mal feita, porque é assim que acontece, né? E nesse centro onde fica a governadoria, é onde o governador trabalha, e lá tem um detalhe muito interessante, que está num livro de Eigorina Cunha, intitulado Imagens do Além, diz que nessa governadoria tem um imenso globo terrestre com a geografia de todos os continentes e os mares que cercam esses continentes. Então, é um aparelho grande, né? Muito interessante, muito bonito. E é de lá que ele vai, dali que ele administra toda a colônia espiritual, nosso lar. Como eu disse para vocês, é uma estrela de 6 pontas. A que fica mais embaixo, porque ele tem um plano muito parecido, um eixo parecido com o da Terra, porque já que os dias são exatamente iguais aos que nós vivemos aqui, ele tem um plano de inclinação muito semelhante. Então, a sua parte de baixo, que é a parte que vai fazer, né, um contato maior com o umbral médio, é onde fica o Ministério da Regeneração. O 2 é o Ministério do Auxílio, o 3 o Ministério de Comunicação, o 4 de Esclarecimento, o 5 o Ministério de Elevação e o 6 o Ministério da União Divina. Cada um ali tem uma finalidade, um trabalho específico. Isso aqui eu botei para quem quiser estudar as obras, série do Mundo Espiritual do André Luiz. Tem um grupo na casa, é só vocês mirarem a câmera, e fazerem a leitura do QR Code, vocês vão entrar no grupo do WhatsApp e participar do estudo com a gente, tá? Só botei para quem quiser, porque a nossa casa oferece isso, tá? Bom, nos livros já mensageiros, agora a gente vai para um outro livro, tá? Acabamos de descrever de uma forma bem resumida a colônia espiritual Nosso Lar. No livro Os Mensageiros, também do André Luiz, o livro Os Mensageiros, é bom a gente entender que ele vai retratar com mais intensidade o umbral médio, porque se o Nosso Lar retrata o umbral fino, Os Mensageiros já vai retratar uma outra dimensão consciencial, que é o umbral médio. Os Obreiros vai retratar o umbral grosso e Libertação vai relatar as trevas. Onde ficam as trevas? Na crosta, onde nós vivemos, infelizmente, tá? Muito próximo da gente. Lá no livro Os Mensageiros, do André Luiz, vai relatar um posto de socorro, todo posto de socorro está vinculado a uma colônia. Vai relatar o posto de socorro Campo da Paz, que fica no umbral médio, como a gente falou, e que tem por missão receber os espíritos enfermos mais desequilibrados do que maus. Então, estão num estado, e não são exatamente maus, mas estão num desequilíbrio muito grande, diferente da colônia espiritual Nosso Lar. E então, eles têm essa missão. Ali, esses espíritos são recebidos, tratados, reajustados, e depois eles são encaminhados a planos maiores, ou às colônias de onde vieram, quando é possível, para preparar-se para reencarnarem novamente. Então, nesse livro Os Mensageiros, vai falar para a gente de uma outra, não de uma colônia especificamente, mas de um posto de socorro que está vinculado a uma colônia chamada Campo da Paz.
Então, aqui, só para a gente não esquecer que todo posto de socorro está vinculado a uma colônia, tá? Isso aí é o que eu vou colocar ali, que eu já coloquei para vocês. Mas os slides eu deixo uns minutinhos para depois vocês poderem parar e pegarem as fontes. Campo da Paz, que foi retratado, que é um posto de socorro, que foi retratado nesse livro, Os Mensageiros, esse desenho aqui é do Mozart Couto. Nós vamos ver que Campo da Paz, um posto de socorro no umbral médio, ele também tem administradores. Todas essas instituições, elas possuem administradores porque tem que ter toda uma ordem de trabalho para isso daí. Lá, o Alfredo e a Ismália, que foram casados numa determinada reencarnação, eles são os administradores dessa localidade. Então, ali, a gente vai ver que, apesar da zona ser um pouco mais pesada, com menor quantidade de luz, a gente vai ver que dentro desse posto de socorro, o André Luiz diz assim: sentíamos-nos banhados de suavidade crepuscular, graças aos grandes focos de luz radiantes que tinham nesse posto de socorro. E lá, em todo nesse interior, haviam, o relato de André Luiz, pomares, jardins, pavilhões, onde eram colocados os espíritos desencarnados que passavam por tratamentos, por processos era um verdadeiro educandário, né? Por processos de esclarecimentos para que pudessem restabelecerem o seu equilíbrio e darem prosseguimento aos processos de evolução espiritual e reencarnarem posteriormente. Então, a psicosfera do posto era muito boa, apesar deles estarem no umbral médio, mas ali o posto de socorro tinha uma psicosfera muito interessante. E lá, esse quadro aí que representa o martírio de São Dimas, chama a atenção do André Luiz, que fala para o Alfredo, que é o administrador, ele diz assim: ah, sim, o original, segundo estou informado, pode ser visto no Panteão de Paris, no museu, né? E aí, o Alfredo, ele dá um pequeno parecer para o André Luiz sobre a questão das obras. Ele fala assim: engana-se, diz Alfredo para o André Luiz. Nem todos os quadros, como nem todas as grandes composições artísticas, são originalmente da terra. É certo que devemos muitas criações sublimes às celebrações humanas, mas nesse caso em especial, o assunto é mais transcendente. Temos aqui a história real dessa tela magnífica. Foi idealizada e executada por nobre artista cristão numa cidade espiritual muito ligada à França. Então, essa obra de arte que representa o martírio de São Dimas, que foi decapitado, a que nós temos aqui na Terra é uma cópia do plano espiritual, é ao contrário, né? Então ele diz que algumas obras de arte que nós temos aqui realmente podem ser o original, pode estar na Terra, mas nem todas. Tem obras que aqui nós temos que elas são apenas uma representação daquilo que existe no mundo espiritual. Então, olha que interessante essa informação. No próximo livro, né, Obreiros da Vida Eterna, que vai retratar mais um umbral grosso, outra dimensão de consciência, nós vamos encontrar a Casa Transitória de Fabiano. Muito interessante. Ela fica na região do umbral grosso, a Casa Transitória de Fabiano, e trata-se de uma instituição uma instituição muito piedosa, que está num campo de sofrimento, é claro, pois que se tem no umbral grosso é um campo de grandes sofrimentos, né, muito próximos da Terra, é um umbral grosso. Lá nós temos a Casa Transitória de Fabiano. Por que ela é transitória? Porque é uma casa que ela não fica sempre naquela região. Em determinados períodos, quando a psicosfera se torna muito sufocante, ela alça voa como se ela fosse uma aeronave e ela se desloca para uma outra região mais trabalhada dentro do umbral grosso. Eu não vou entrar em detalhes, nós aconselhamos vocês a ler as obras, que é muito interessante, tem vários dados de suma importância,
Mas lá, essa casa ela é transitória, como uma nave. Vez por outra, ela se desloca, ela alça voo, ela se desloca como uma aeronave e vai para uma outra região dentro do próprio umbral grosso. Ela se desloca para lá para que ela possa realizar de uma forma mais harmoniosa os seus trabalhos. Não vou dar detalhes, vou pedir para que vocês leiam a obra, que aqui essa noite é só uma pincelada sobre as casas, sobre as colônias espirituais. Então, essa casa transitória, que leva o nome de Fabiano de Cristo, que foi um frei muito caridoso mesmo, que que numa dada reencarnação dele, que nós temos isso relatado em obras, né? Uma das suas reencarnações foi o Padre José de Anchieta, que teve uma grande importância na história do nosso Brasil, porque foi um dos padres que impediram a implantação dos tribunais inquisitores do nosso país. Então, o Frei Fabiano de Cristo, uma das suas reencarnações foi de José de Anchieta, que teve uma grande importância para toda a nossa história kármica e espiritual do nosso Brasil querido. Então, Fabiano de Cristo foi um frade muito caridoso que desenvolveu grandes obras de amor ao próximo. Essa casa transitória está ligado a esse espírito e que também faz um trabalho de grande caridade nessa zona, nessa dimensão de consciência intitulada umbral grosso. E está vinculado a esse espírito nobre que a gente viu ali rapidamente, né? Nós estamos fazendo umas colocações de uma de suas reencarnações, ele já mostra a sua nobreza de alma, o seu currículo espiritual elevado. Então, tá lá, é um asilo móvel, né? Isso que eu falei para vocês, de tempos em tempos ele precisa se deslocar, porque essas regiões do umbral grosso ficam tão sufocadas pelos pensamentos inferiores nossos, ficam tão cheios de miasmas, que há necessidade de uma limpeza naquela região, e essa casa, então, é deslocada para uma outra região dentro dessa própria umbral grosso, para poder dar seguimento aos seus trabalhos. Aconselho estudar a obra. Nós temos também um outro livro do André Luiz, intitulado Entre a Terra e o Céu, uma outra colônia intitulada Lar da Bênção, que é administrado por um espírito chamado Irmã Blandina, que foi, quando encarnada, Meimei, que era um pseudônimo utilizado por Irma de Castro Rocha. Meimei foi uma educadora brasileira, foi espírita, tinha uma mediunidade significativa de clarividência, era capaz de conversar com os espíritos, também de ver cenas do passado, de vidas passadas. E após o seu desencarne, Meimei passou a dar várias comunicações através do médium Francisco Cândido Xavier. Então, o Lar da Bênção, também, que foi retratado lá entre a terra e o céu, é uma instituição, melhor dizendo, uma instituição, né, uma colônia educativa destinada a receber espíritos de criança, ou seja, espíritos que desencarnaram ainda cronologicamente na fase infantil e que às vezes tem, ao chegar na dimensão espiritual, tem uma dificuldade de sair daquela condição de espíritos e relembrar a sua condição de outras encarnações, ou seja, de relembrar a sua forma de adulto que antecedeu a sua última vida, né, na qual ele desencarna ainda criança. Por ele ter essa dificuldade, esta colônia recebe esses espíritos para ajudá-los a prepará-los para uma próxima encarnação. Essa colônia também, ela recebe as mães que precisam se prepararem para a tarefa da maternidade. E lá, as mães recebem várias instruções para poderem assumir a missão da maternidade, que a maternidade e a paternidade são missão.
Então, é uma colônia educativa, o Lar da Bênção. Foi retratada na obra Entre a Terra e o Céu. Temos Mansão da Paz, que foi retratado no livro do André Luiz, Ação e Reação, e lá diz eles que é uma escola de reajuste espiritual sob a jurisdição de nosso lar, e o espírito André Luiz diz assim sobre essa colônia, que vale a pena a gente ler. Ele fala assim, ele se expressa sobre a Mansão da Paz. O estabelecimento, situado nas regiões inferiores, era bem uma espécie de mosteiro de São Bernardo, é uma comparação que ele faz, né? Em zona castigada por natureza hostil, com a diferença de que a neve, quase constante em torno do célebre convento de São Bernardo, né, era substituído, né, em São Bernardo, Suíça e Itália, Suíça e a Itália, era substituída ali por uma pesada sombra, por uma espessa sombra. Essa instituição é destinada a receber espíritos infelizes ou enfermos, decididos a trabalhar para a própria regeneração, criaturas essas que se elevam a colônias de aprimoramento na vida superior ou que vão retornar à esfera dos homens para a reencarnação retificadora. Então, recebe os espíritos com essa finalidade, espíritos infelizes, mas que estão a fim de trabalhar para se regenerarem, para evoluírem, para tentar, através dessa evolução, ou se elevarem a colônias superiores para se aprimorar na vida espiritual, ou se prepararem imediatamente para próximas reencarnações retificadoras. Temos uma outra colônia espiritual intitulada Alvorada Nova. Está aí o desenho que foi feito sobre essa colônia. Está no livro Conversando sobre a Mediunidade, ditado pelo espírito Caibar Chútil, pela mediunidade de Abel Glasser. Esta colônia espiritual abrange, do ponto de vista geográfico, a área equivalente das cidades de Santos, São Vicente, Praia Grande e Cubatão, no litoral de São Paulo. Tem por missão, é uma colônia devotada ao estudo da doutrina dos espíritos segundo a ótica do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Lá também o que eles aprendem primordialmente? O estudo da mediunidade tem um destaque, eles preparam médios futuros para trabalho na crosta e acompanhamento e auxílio a encarnados e a formação de trabalhadores que atuarão no campo da desobsessão. Então, o trabalho dessa colônia é muito abrangente também. Tem uma nota sobre esta colônia no livro Nosso Lar, no capítulo 11, Notícias do Plano, e tem também uma outra nota no livro Os Mensageiros, eu esqueci de botar qual capítulo, peço desculpas a vocês, eu não lembro de cabeça. Lá também tem uma outra nota falando sobre a Alvorada Nova, tá bom? Então, vale a pena. Temos a cidade de Castrel, que foi relatado no livro A Vida Além do Véu, capítulo 4, de George Valley Owen. A cidade de Castrel é uma colônia espiritual cujas informações nos chegaram com a primeira edição do livro citado. Tem como tarefa básica o atendimento à infância, então também é uma colônia destinada ao atendimento dos espíritos que desencarnam no processo da infância, né, no período cronológico da infância. Prepara-os para a nova realidade da vida, né, reintegram eles no plano espiritual, se eles tiverem dificuldade de se adaptar à nova realidade da vida espiritual, os preparam para futuras reencarnações no planeta Terra novamente, ok? Ali tem uma descrição rápida sobre a colônia. A colônia é situada entre montanhas, possui uma cúpula dourada no centro, cercada por um terraço cheio de colunas, deve ser lindo. Uma longa rua cortando a cidade de um extremo ao outro, formando uma alameda, onde estão localizadas as residências dos seus dirigentes. Há muitos terrenos, espaços, edifícios, construções para atendimento à criança. Vivem aí muitos trabalhadores do campo dedicados à horticultura e há muitos da cidade dedicados à tarefa junto à infância. É uma localidade muito bela e iluminada. Há muitas fontes de água e a predominância de ambiente harmônico. E o desejo do bem, é claro, né, é reinante. Então, muito interessante. Essa também, aliás, as obras da Ivone Pereira, especificamente essa que eu vou citar, Memórias de um Suicida, também está sendo
estudado na nossa casa, o estudo é presencial com a Simone Stark. A colônia correcional da Legião dos Servos de Maria, aonde foi falado sobre essa colônia correcional da Legião dos Servos de Maria, no livro que vai ser estudado também na nossa casa, Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira. Essa colônia dos Servos de Maria é uma colônia que atende, assiste aos espíritos suicidas. E o mentor, o espírito que auxilia nesses trabalhos é Maria Santíssima, Maria, Mãe de Jesus, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, lá são realizados vários trabalhos, é um livro que vale a pena ser estudado, que vale a pena ser lido, tudo sobre a coordenação de Maria, Mãe de Jesus, ok? Então, vamos lá. E assim nós terminamos. Há muitas moradas na casa do nosso Pai. Moradas no sentido de planetas, de dimensões físicas, mas também de dimensões espirituais. Então, há muitas moradas na casa do Pai. Essa nossa conversa dessa noite é só um aperitivo para que vocês vão lá acessar essas obras e ler, ter mais informações sobre tudo isso. Ler a obra básica O Céu e o Inferno, que vai falar do estado dos espíritos pós-morte, e as obras Sério no Mundo Espiritual, de André Luiz, que vai retratar a dimensão espiritual com mais detalhes para a gente já ir se preparando para quando a gente desencarnar, não ficar sofrendo em vão. Tá? Muito obrigada a todos que ficaram aqui até essa hora. Uma boa noite. Oi, Patrícia, está com o microfone desligado. Agora que eu vi. Muito obrigada, foi ótimo. E eu estava pensando aqui, quando você falou do Céu e Inferno, né? É uma obra que vale a pena muito, muito Sim. estudar. É bem profunda e tem muito conteúdo ali que desperta bastante. A gente fala muito das obras do André Luiz, mas o Céu e Inferno, sobre esse tema também, é assim de extrema importância, né? Kardec, né? É ele que trouxe primeiro, né? Então, ele já abre ali, porque fala assim, mas Kardec não falou, Kardec falou, não falou. Não, tá ali, né? Ele só não teve tempo de aprofundar, né, Patrícia? Isso aí, exatamente, está ali. É só estudar um pouquinho com carinho que vai encontrar tudo ali no Céu e Inferno. E aí depois vem André Luiz, né? Trazer tudo isso aí que você falou para a gente, que é simplesmente maravilhoso, né? Mas as obras são de muita importância a gente ler, sim. E antes de eu pedir para você fazer a prece, tem esse curso, né, Enir, que você vai apresentar agora em março, né? Ele vai iniciar no sábado, às 15 horas. É um novo curso presencial, Matéria e Espírito, e vai ser durante 4 meses, né? Vai ser nós calculamos que até julho acabou. Semana, né? Uma vez por semana. É um sábado, toda semana, né? Todo sábado, às 15 horas. É um estudo presencial, que vai das 15 horas a mais ou menos às 16h30, por aí, né, Eni? No máximo, tá? Entre 16 e 16h30 já acabou. É livre, né? Livre no sentido de que é importante, de repente, ter uma compreensão, né, das obras de Allan Kardec, para ter pelo menos uma ideia do que vai ser falado, né, para não ficar tão perdido. Tem que ter uma noção básica, Patrícia, pelo menos de espiritismo, senão a pessoa chega lá muito perdida, sem nada. Mas tem que ter uma noção básica. Tendo uma noção básica, todos estão convidados e podem convidar também os seus amigos, tá bom? Isso aí. Tu tem, Enir, um QR Code desse eu tudo? Tu até consegue colocar? Então vamos fechar aqui, então, essa janela. Deixa eu tirar esse. Que eu tento de repente vocês vão e já podem se inscrever, né? Isso. Eu vou tentar colocar aqui
no outro... Peraí, só um minutinho, se vocês Tá, puderem... Ah, peraí, a Simone está falando alguma coisa. Vou colocar tá, aqui nos comentários. Ah, então tá. A tá bom. Simone vai colocar para vocês podem ingressar no grupo do WhatsApp. A Simone deve colocar isso, o grupo do WhatsApp. Lá eu vou fornecer todo o material com fonte bibliográfica para vocês. É um curso que tem por finalidade passar noções básicas, mas noções mais avançadas também. Tá? Vou apresentar para vocês algumas lacunas interessantes que foram deixadas por Kardec, até porque a doutrina dos espíritos é progressiva, e ali eu vou apresentar isso também. E tudo tem fonte bibliográfica, então nada é dito por um acaso, tudo tem da onde eu tirei, e vocês vão poder ler, é textual, tá ok? A Simone já botou ali Aqui. no chat para gente, quem quiser copia e entra no nosso grupo, eu vou fornecer o material, vai ter tudo certinho para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos que vocês vão ter fonte bibliográfica, o curso. E todos são bem-vindos, basta ter noção da doutrina dos espíritos, para não ficar perdido, tá? E se tiver alguma dúvida, não conseguir ali copiar, né, o link, é só procurar qualquer pessoa na casa que pelo WhatsApp vocês vão conseguir ter esse QR Code ou vão ter o acesso ao link para poder participar desse grupo no WhatsApp, tá bom? Ok. Agradeço a presença de todos, muito boa noite, uma semana com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E Enir, tu faz a prece final para a gente? Faça sim. Obrigada. Obrigada a vocês. Senhor Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, o nosso modelo e guia, que possamos, Senhor, aproveitar o máximo os teus ensinamentos, trazendo-os para dentro dos nossos corações, para que, levando luz às nossas emoções, possam ser transformadas em sentimentos verdadeiros e eternos. E com isso, Senhor, sairmos dos ciclos reencarnatórios de dor. Que a tua paz e o teu amor possa, através dos nossos pensamentos, ir ao encontro daqueles que são motivos das nossas preocupações, ir em todos os pontos desse planeta, onde a treva, a dor e a dúvida ainda imperam, para que leve um pouco de luz e esperanças a esses corações, porque o nosso Pai é um Pai de amor e de misericórdia, que olha por todos nós sem distinção, aos que estão certos, aos que estão errados, aos que são bons, aos que são maus, e ampara todos sem distinções. Que nós possamos trazer essa certeza dentro do nosso coração, que todos nós, em todos os pontos da nossa evolução, tivemos ajudas e continuaremos a ter. Todos estão amparados pelo teu amor e pela tua misericórdia. Gratidão por tudo. Que essa paz e esse amor teu, Senhor, permaneça em nossos corações e em nossos sentimentos durante toda essa semana que se inicia hoje. Muito obrigada. Que assim seja. Obrigada a todos. Obrigada a todos, uma ótima noite. Obrigada.